Vamos baixar nossas cabeças e vamos agora agradecer a Deus por este momento tão único e precioso que nós estamos tendo diante do trono de Deus. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo privilégio, pela satisfação, pela alegria ímpar que cada um de nós, individualmente, estamos tendo nesta hora, diante do teu trono. Que em nome do Senhor, nós possamos glorificar, exaltar, neste momento, ó Deus, preciosíssimo de nossas vidas, em estar diante do teu altar, perante a tua presença e ouvindo a tua maravilhosa e suave voz em nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 69. Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 69. A mensagem de hoje nos leva a um pensamento que o título que nós separamos para esta noite nos leva para um conforto incrível. O título é: o bem, o bom, o que é certo, ele sempre vence no final. O bem, o que é correto, aquilo que nós realmente sabemos, ele sempre vence no final. O bem sempre será vencedor. Amém? Aqui existe uma história do nosso apóstolo Pedro. Ilustradamente, nós iremos nos reportar a este assunto que aconteceu com ele e que o próprio Jesus Cristo levou a ele pensar, refletir, que nós somos vulneráveis, todos nós, mas o que nos alegra e que nos alegrará nessa noite é que o bem sempre vence no final. Amém? Aqui diz, a partir do versículo 69, diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Meus irmãos, momento triste que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Mas, como eu disse a vocês, o bem, ele sempre vence. O final dele é grandioso. Pedro,
ele ilustra nossas vidas, aquilo que dizemos, aquilo que professamos diante de Deus muitas vezes, e não cumprimos. Às vezes dizemos a Deus que ganharemos o mundo para Ele, aonde a nossa própria vida ainda não foi ganha para o Senhor. Aonde nós mesmos precisamos ainda nos humilharmos, nos prostrarmos diante dEle, e entregarmos primeiro a nós, a si próprio. E queremos dizer ao Senhor que ganharemos o mundo para Ele. E ao mesmo tempo, perdendo a nossa própria vida diante de Deus. Mas, meus irmãos, Pedro ainda não sabia disso. Ele pensava que ao estar ao lado do Senhor, ou ser convocado a ser um apóstolo do Senhor, ser uma pessoa direta junto com Ele, seria ele a pessoa que estaria isenta de qualquer problema ou dificuldade para adorar a Deus, ou demonstrar que é filho de Deus, que é povo de Deus, que é uma nação santa. Mas Pedro pôde provar nele mesmo que ele, a pessoa de Pedro, precisava de um arrependimento. Ele precisava se encontrar com ele mesmo. E às vezes é o que acontece conosco, muitas vezes. É o que acontece com a igreja de Jesus Cristo. É o que acontece com os cristãos no contexto geral, onde nós conhecemos. E é por isso que muitas pessoas comentam de alguns irmãos, e comentam de várias igrejas, de várias pessoas, de várias denominações, porque as pessoas ainda não se encontraram com elas mesmas. Mas Pedro, ele precisava disso. Ele precisava sim, porque ao menos relatar que parecia com Jesus, ele não foi capaz de decidir no momento correto de ser cristão e demonstrar ao mundo o que as pessoas estavam vendo nele. As pessoas já enxergavam nele a pessoa de Jesus Cristo. Havia nele o brilho de ser crente, de ser servo do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes este brilho ofusca a sua vida pessoal. Ofusca tanto que você não percebe o grau, a profundidade que você se encontra. E aí está tudo muito bem, mas não está bem, porque você precisa se encontrar realmente com Cristo. Porque o arrependimento leva o homem a estar perto de Cristo. O arrependimento leva o homem a deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe. O arrependimento leva você e todos nós para o trono da graça. Pedro não sabia disso ainda. Ao ser provado pelas situações da vida, viu? Quem viu Pedro não foi nenhuma igreja, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum discípulo. Foi pessoas comuns que estavam ao seu lado. Uma criada, em primeira instância, viu e disse assim: você também estava com Jesus. Foi. Você estava com Galileu. Lá, você estava com ele. E ele negou. E às vezes, meus irmãos, quem te chama a atenção, quem te chama à tona, não é nem o pastor da igreja, não é ao menos um irmão em Cristo, mas sim o ímpio. As pessoas que estão ao lado, à margem, nem anda conosco, nem glorifica o nome de Deus, mas chama a sua atenção. É assim que você é cristão, é? Eu não sabia que ser crente é desse jeito. É assim mesmo? Meus irmãos, ser chamado a atenção daqueles que não louvam, que não cumprem com o que está as Escrituras, mas o amor de Deus é infalível. Para que o bem vença no final, Deus move montanhas e usa tudo o que for necessário para que você e eu
possamos ser repreendidos e voltemos a Cristo com arrependimento. E isso é fundamental para que nós possamos estar próximo ao trono de Deus. Pedro, ele teve este momento, mas quando o Senhor havia dito a ele que ele ia fazer isso, ele disse: nunca, Senhor, estou preparado para ganhar o mundo para ti. E não é assim que nós falamos? Meus irmãos, somos vulneráveis. Somos vulneráveis às situações deste mundo. Se você está faltando à escola bíblica dominical, venha. Aprendemos muito na escola bíblica, viu? Muito mesmo. Então, assim, Pedro não havia provado ainda desse momento de vulnerabilidade que o homem e todos nós estamos neste mundo que vivemos. E aí ele disse com convicção que não negaria, que isso nem passaria por sua cabeça. É verdade, meus irmãos. Às vezes você, eu, dizemos isso, que nem passa pela minha cabeça em negar a Cristo, mas você não sabe a situação. Então você tem que pedir para que Deus livre, ou lhe ajude, ou esteja com você naquele momento. E é assim que deve ser a sua oração. Pedro orgulhosamente disse: não, nunca te negarei, Senhor. Ele disse: Pedro, mas antes que o galo cante, você me negará não uma vez só, mas 3 vezes, para que você lembre como o homem é vulnerável às situações desta vida. Meus irmãos, mas o bom de tudo é que o bem sempre vence o mal. E é preciso que confiemos em Deus, mesmo quando estamos errados, ou quando erramos, ou quando cometemos qualquer injúria. Confie em Deus. Ele está pronto para perdoar o seu erro. Ele está ali à porta, esperando que você se arrependa dos seus pecados, das suas maldades e dos seus conceitos que você mesmo tem construído para a sua própria condenação. Meus irmãos, precisamos confiar em Deus, mesmo quando erramos, pois a palavra do Senhor diz claramente, Pedro ainda não sabia disso, mas a palavra diz claramente que o cair é do homem, e o levantar sempre será de Cristo. É Ele que levanta. Cristo estava querendo dizer isso a Pedro. Pedro, você precisa estar firme. Você vai me negar, Pedro? Nunca, Senhor. Mas você precisa saber de uma coisa, Pedro, que o cair é de vocês. Mas eu estou aqui para mostrar a você que levanto. Mas Pedro havia provado disso literalmente em sua vida e ainda não havia entendido. Jesus vinha andando sobre o mar e os discípulos ficaram ali com medo. E quando o Senhor foi chegando mais próximo ao barco que eles estavam, eles pensavam que era um fantasma. E naquele momento, Pedro foi o que, naquele exato momento, julgou se era Cristo ou não. E disse: se és tu mesmo que és o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, permite que eu vá aí andando sobre as águas como você está? E aí o Senhor olhou para Pedro e disse: venha. Pedro provou na prática a vulnerabilidade do homem. E começou a andar sobre as águas. Começou a andar a direção de Jesus Cristo. E num pouco de tempo, Pedro perde a atenção e começa a dar atenção ao vento que passava. E este vento, muitas vezes, meus irmãos, é o teu trabalho, é a tua escola, é a tua família, é os teus desejos, é os teus pensamentos, é todo o projeto de vida que você constrói distante de Deus.
E aí você dá atenção a tudo isso, que é este vento que lhe arrasta para uma distância tão incrível do amor e da confirmação do teu Deus, que você começa a afundar. E aí, Pedro, literalmente, na sua vida, ele começa a afundar ali perante Jesus, e o Senhor pega ele pela mão e o levanta. E disse: homem de pequena fé. E aí levantou ele e segurou em suas mãos e ficou firme com ele e levou ele até o barco. Oh, Pedro, quantas vezes você quer que Deus pegue em suas mãos e levante você e diga a você: sou eu que te levanto. E às vezes o homem pensa que a sua inteligência, que a sua força, que o seu momento social é maior do que o que levanta você. E a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Cristo. Pedro havia provado isso em sua vida, mas havia nele ainda algo para mudar. Meus irmãos, quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes Deus pegou você pela mão e disse: calma, eu te levanto, sou eu que coloco em você a base de tudo, é eu que te pego pela mão e te dou segurança. Quantas vezes você quer que Cristo te levante? Pois Pedro já tinha provado isso em sua vida, mas até então ainda não havia parado para perceber que ele precisava mudar a sua vida completamente ou radicalmente. E às vezes você fica impressionado com algumas pessoas que chegam à frente da igreja ou num púlpito, chega e prega que deixou tudo por amor a Cristo. Você fica aí no banco dizendo: como pode? Essa pessoa deixou tudo e serve somente a Cristo. Como pode o apóstolo Paulo dizer isso? Como pode este homem que sai à frente? Sabe como é que pode? Quando nós reconhecemos de verdade que nós fomos chamados, nós fomos separados para o amor de Deus. Meu irmão, não tenha vergonha alguma de ser cristão. Levante-se como uma voz que clama no deserto e clame. Pregue o Evangelho, ganhe almas para Cristo. Na escola bíblica dominical, nós aprendemos que fomos colocados aqui para ganhar vida e preservá-la em todo o tempo. O apóstolo Pedro ainda não havia provado disso. O bem sempre vence no final de tudo, pois o apóstolo Pedro, ele passou ou teve que entender isso na sua vida. Meus irmãos, às vezes aprendemos com os outros, e é bom isso, quando você aprende com o testemunho, com a palavra de uma outra pessoa. É fantástico isso. Mas Pedro precisava aprender com ele. Talvez seja a sua vida assim. Talvez você nunca vai aprender com os outros. Talvez nunca um testemunho fará tanto efeito se esse testemunho não for o seu. Às vezes é assim que funciona. Às vezes somos tocados por uma palavra bíblica pregada. Às vezes somos tocados por um testemunho vivo aqui na frente. Às vezes somos tocados por uma situação ou uma palavra que ouvimos no rádio, ou uma canção, um louvor a Deus. Às vezes somos tocados e glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas, são muitas. Pedro
ilustra a quantidade de pessoas que existe, que precisam do testemunho dele mesmo. Às vezes, meus irmãos, o testemunho tem que ser o seu. Não adianta, nada lhe comove, nada lhe toca, nada lhe impressiona. Pedro, ele foi escolhido por Deus, porque se fazia necessário Pedro passar por este momento. Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo preparado para ser entregue, Jesus Cristo, ele se distanciou dos apóstolos e disse: fica aqui ao menos e ora. E foi lá conversar com Deus. Quando voltou, pegou todo mundo dormindo. E aí despertou e disse: olha, ficam menos despertos, orando. E voltou, quando voltou, todo mundo dormindo novamente. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pôde ali ver que é muito vulnerável o homem. Mas como se não bastasse, o apóstolo Pedro, ele foi provado em várias vezes. E uma vez, Pedro, ele arrancou a orelha de um dos soldados que estava ali prendendo o Senhor. O nome do soldado Malcolm. Naquele mesmo momento, Jesus Cristo pega e coloca a orelha no lugar como se fosse ali um passe de mágica. Um milagre ali, não só para que todos pudessem observar, mas Pedro, é como se Pedro estivesse ali do lado, e Jesus Cristo mostrando a ele ali como se deveria se comportar diante de tudo aquilo. Tudo convém da vontade de Deus. E Pedro ali estava sendo confrontado o tempo todo. O milagre de andar sobre as águas, mas não basta. Não bastava para ele. Jesus Cristo é tão misericordioso. E para que o bem sempre vença no final, ele olhou e disse: com Pedro é diferente. Com Pedro a experiência tem que ser pessoal. Os outros entenderam, mas Pedro, diferente. Ah, meu irmão, quantos Pedros existem em nossas vidas? São tantos. São tantos que nascem com esta convicção. Não se comover com muitas coisas. O testemunho que Pedro precisava era o pessoal, era o dele. Talvez seja assim você. Talvez seja assim a tua vida. Nada te impressiona. Nada te comove. O testemunho do teu esposo não te comove. O testemunho da tua esposa não mexe com você. A palavra do teu filho, muito menos. O amigo, nada. As pessoas que param você na rua, muito menos. A igreja que clama e que prega todos os dias, não funciona. Mas o bem de Deus, que é derramado sobre todos nós, Ele diz a você: se isso não funciona, você será um Pedro. Deus fará você mesmo, ser o testemunho vivo, santo e agradável. Ser essa oferta principal do seu altar. Meu irmão, que bom seria se você fosse levado ao altar por uma pessoa. Que bom seria. Que agradável é que todos nós
Sejamos levados por isso. Mas desde o princípio, Deus, na sua soberana graça, pôde enxergar o mundo e disse: não dá. Para o mundo chegar, eu preciso enviar o meu filho como um sacrifício. Porque nenhum deles vão desejar morrer, mas eu vou enviar. Enviar o meu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas vivam eternamente. Para que o bem seja, no final, visto por todos. A morte não terá força sobre os meus filhos, porque eu enviarei Jesus, e ele dará à humanidade o prazer, a alegria de vencer no final, de prevalecer, de vencer a morte e dizer ao mundo que o bem sempre vence no final. Meu irmão, a sua Bíblia aí, veja o que Pedro, abre a sua Bíblia, 1 Pedro, porque aqui a Bíblia ela é clara e diz aqui, 1 Pedro, ó, tem um celular tocando aí. Alguém esqueceu de desligar, não foi? Desliga aí, meu irmão, desliga aí. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz claramente aí: sofrendo por ser cristão. Sabe quem foi que escreveu isso? Pedro. Aprendeu. Pedro aprendeu com o testemunho dele mesmo. Ele próprio. O testemunho era ele. Ele negou. E a Bíblia diz lá no finalzinho que ele se arrependeu. Ele creu. Se arrependeu daquilo que ele fez. E aí Pedro, começou a escrever com Silas estas passagens que nós iremos ler aqui. 1 Pedro, sofrendo por ser cristão. Amados, veja o que Pedro fala aqui. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Veja o que Pedro começa a falar. Não se surpreenda com o fogo, que muitas vezes quer te queimar. Pedro falou isso porque ele viveu isso. Falou de si mesmo. Mas se alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, reposa sobre vocês. Pedro disse isso porque ele viu nele mesmo que a glória, que a majestade está naquele que sofre em nome de Jesus Cristo. Mas antes não foi assim. Ele ficou preocupado, porque ele olhava para Jesus sofrendo daquele jeito e dizia: se eu me revelar aqui, eu vou me acabar, vão me matar. E ele negou, e ele negando. Mas aqui, na sua carta, escrevendo da sua própria vida, dizendo para outras pessoas: não fique com medo, não se amedrontem. Sofrimento com Cristo é bênção, sem medida. Sofrimento com Cristo é alegria. Felizes são vocês. E ele diz aqui: imagine se você sofresse porque você foi um homicida. Aí é sofrimento. Imagine se você estiver sofrendo porque roubou, porque matou, porque foi infiel. Você sofre porque você é fiel.
E isso alegra o teu coração. Sofrer pela fidelidade de Cristo, a Cristo. Isto é maravilhoso. Pedro diz aqui nesta passagem. Se for para sofrer, sofra em nome de Jesus Cristo. De que sofrer por ocasiões ilícitas. Ele diz aqui, versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como Cristo, não se envergonhe, mas glorifique a Deus, porque por meio deste nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ou não obedecem ao Evangelho de Deus? Essa foi a palavra de Pedro, convicto, se é para sofrer. E ele diz uma palavra aqui, não sei na sua versão, mas ele diz aqui: não se envergonhe. Foi tudo o que ele fez, se envergonhar. Ele se escondeu. Ele precisava desse testemunho com a sua vida. Talvez você seja assim. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom. Porque em todas as ocasiões Pedro estava. Mas nessa, Pedro foi o personagem. Talvez nessa noite, você é o personagem ou a personagem. Talvez você agora é a pessoa que precisa provar pessoalmente deste milagre. Meus irmãos, arrependimento é o segredo do sucesso do cristão. Primeiro, eu botei 5 pontos aqui. Se você quiser copiar, glória a Deus. Se você não tiver caneta aí, depois procura, pastor, e eu vou dar a você aqui. Mas se você puder copiar, copia. Primeiro, o arrependimento pelos pecados abre caminho para Deus. Quando Pedro se arrependeu, o caminho foi aberto. Está lá em Lucas 3, 7 e 8. Segundo, os anjos se alegram. Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 7. Terceiro, o arrependimento é essencial para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. Se não houver isso, não tem como trabalhar. Pedro arrependeu-se. E aí o Espírito Santo envolveu a sua vida ao ponto de ele fazer tudo isso que nós conhecemos. Está lá em Atos 2, 38. Nota aí. 4. Deus pode usar dificuldades, momentos difíceis, para nos levar ao arrependimento. Foi assim que aconteceu com Pedro. Deus levou ele a um momento crucial de sua vida. Foi o fundo do poço. Chegar ao ponto que Pedro chegou ao negar o Senhor Jesus Cristo. Deus levou ele para lá. Está lá em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Quinto e último. Deus deseja que todos se arrependam e creiam nisso. Quem foi que disse isso? O próprio Pedro. Em 2 Pedro 3, 9. Abra sua Bíblia em 2 Pedro
3:9. Abre aí. Ele mesmo fecha. O bem sempre vence no final. E glória a Deus por isso. 2 Pedro 3:9 diz assim: Pedro escrevendo: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente com você. Sabe por que Pedro disse isso? Porque Deus foi extremamente paciente com ele. Testemunho pessoal. Pedro precisava disso. Talvez você, meu amado, talvez você seja o testemunho que você precisa. Não adianta. Não adianta ninguém marchar. Não adianta ninguém descer do céu. Para você, não adianta. Você está na mesma condição de Pedro. O que vai adiantar aí é você. O único testemunho que você precisa é você mesmo. Você quer entregar a sua vida a Cristo? Entregue através do arrependimento. E diga: Senhor, não negarei mais o Senhor. Deixa que o Espírito Santo trabalhe em tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você espera algo novo, esqueça, não espere. Se você espera um milagre estrondoso, não espere. Não vai funcionar. O que funcionou aqui com Pedro foi ele. Foi Deus tocar nele. Foi Jesus Cristo falar a ele. Jesus Cristo podia muito bem dizer: Pedro, você vai receber uma mensagem de Tiago, de João, e você será tocado por essa mensagem que João vai dar e que o outro discípulo vai dar, e você vai se entregar, e você vai se arrepender dessas suas atitudes. Não funcionava. Jesus Cristo fez esse homem andar sobre as águas. Jesus Cristo colocou de volta a orelha do soldado na frente dele. Jesus Cristo teve que dizer a ele: Pedro, para te salvar, para que você seja salvo em Cristo, o testemunho tem que ser o seu mesmo. Então, você vai me negar, meu irmão. E ele disse: nunca, nunca te negarei, Senhor. Você vai, antes que o galo cante. E nenhuma só não, 3 vezes, para que você nunca esqueça que você precisa ter um encontro com você mesmo. E às vezes, meus irmãos, o que falta é isso para você. E às vezes o pastor, o irmão, a família faz tanta coisa, convida, ora, faz jejum, clama ao Senhor, convida para os momentos especiais da igreja. Não funciona não, meu irmão. Ou a pessoa tem uma experiência pessoal, ou não dá. Pedro teve, e ele passa para a gente hoje, que Deus é paciente, porque Deus foi paciente com ele. E foi paciente para que ele pudesse vencer o mal que estava sobre ele. Talvez, meus irmãos, é o seu testemunho de vida, a sua própria vida, é que vai pregar para você mesmo, como pregou para Pedro. Se nessa noite
você deseja chorar amargamente, como Pedro chorou, segundo a palavra que lemos em Mateus 26. Mateus 26, do 69 ao 75. No final, Pedro chora amargamente. Aqui não fala que a família de Pedro chorou. Aqui não fala que os filhos de Pedro choraram. Aqui não fala que a esposa de Pedro chorou. O choro foi extremamente pessoal. Então quem tem que chorar nessa noite é você. Não é mais ninguém. Se você deseja esse arrependimento, esta volta, quem tem que fazer isso é você. E mais ninguém. Não adianta você chorar pelos outros. Porque eu aprendi pequenininho. Quando ainda era assim, feito minha filha. O hino dizia assim: se meu pai não for, não me impede eu ir. Se minha mãe não for, não me impede eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Por quê? O choro, o lamento e o arrependimento tem que ser meu. Nada iria me levar aonde eu estou hoje, se eu mesmo não me arrependesse dos meus pecados. Pedro precisava disso. Talvez você precise disso nessa noite. E se você precisa chorar amargamente e ter essa experiência pessoal, faça isso, meu irmão e minha irmã. Mas faça isso agora. Porque naquele momento, naquele exato momento, Pedro fez isso imediatamente com ele. Arrependeu-se, entregou-se e foi ele mesmo o testemunho para ele. Pedro não viu ninguém negando o Senhor, ele viu ele negando. Pedro não viu ninguém se escondendo de Cristo, ele viu ele se escondendo de Cristo. Pedro não viu ninguém distante de Jesus Cristo. Pedro viu ele. Meus irmãos, veja a distância hoje que você está de Cristo. Veja quantos quilômetros você está longe do Senhor. Pedro pôde enxergar isso. Pedro enxergou a distância enorme. E ele estava tão perto. Ele estava tão pertinho de Jesus. Mas Jesus disse em Mateus 26, como ele estava longe. Talvez Deus, através do Espírito Santo, que habita aqui, nesse lugar e dentro de você, está dizendo a você nessa noite: você está distante de mim. Você está longe. Meus irmãos, estar perto não quer dizer nada. Estar do lado, muito menos. Dizer que é cristão, tão pouco. Você precisa ter experiência. Pedro estava perto, colado, junto, foi convidado, foi eleito por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi eleito a andar com Cristo. E mesmo assim estava tão longe, tão distante, que precisou reconhecer disso. Meu irmão, reconheça nessa noite. Reconheça em nome de Jesus, para que o bem seja vitorioso na tua vida. É essa a nossa oração. Esta é a mensagem dessa noite para nossas vidas. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Se você não sabia que não dependia de você,
Agora você sabe. Só depende de você. Só depende de você. O arrependimento tem que partir de você. A experiência que você está precisando é a sua mesma. É o tocar do Espírito Santo. É o trabalhar dele. É o crer, como Pedro falou. Deus deseja que todos se arrependam e creiam nisso. Santo Deus e eterno e maravilhoso Pai, te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque entendemos que há pessoas em nosso meio que o testemunho para a sua vida, para a salvação de sua vida, é o testemunho pessoal, é o testemunho de sua própria vida. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor mostrou isso literalmente na vida do apóstolo Pedro. E hoje entendemos que nós que estamos aqui, também, ó Deus, precisamos dessa experiência. Quem dera que todos pudessem se chegar, ó Deus, ou chegarem a Ti, ó Pai, pelo testemunho vivo de uma outra pessoa. Mas se assim for a Tua vontade, para alcançar todos, que em nome de Jesus, ó Deus, se há alguém em nosso meio nessa noite, que precisa desse testemunho, que precisa ser o testemunho para si mesmo, que nessa noite possa se encontrar e que jamais possa negar o teu santo e poderoso nome, se envergonhar nunca, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite. Amém, ó Pai. Meu amado, meu irmão, Pedro, ele precisou deste momento para ele. Ele estava tão distante como aqueles que não estão aqui em nosso meio. Não parecia isso. Mas temos muitas pessoas do nosso povo cristão que estão aqui, presentes, mas estão tão longe que só eles mesmos podem fazer esse milagre com eles. Se você é uma pessoa assim, se você está vivendo um momento como esse, este é o momento que você precisa ter para com Deus. Aí você vem aqui à frente e encontre-se com Cristo. Olha, meu irmão, Pedro teve primeira oportunidade, desperdiçou. Teve a segunda oportunidade, desperdiçou também. Teve a terceira oportunidade, jogou fora. Pedro precisou compreender que precisava se entregar verdadeiramente a Cristo. Talvez seja assim você. Se você acha que nada tocou a tua vida, então nesse momento é você mesmo que tocará em você mesmo. Pedro viu isso, arrependeu-se e começou a servir ao Senhor incessantemente. E disse mais: Deus é paciente, Ele é misericordioso. Então, meu amado, meus irmãos, se você está vivendo um momento como esse, vem à frente, chega perto do Senhor, não te esconde, não negue, entregue-se, e que esta bênção que você recebe é a bênção que você mesmo produziu diante de Deus
e que não foi nenhum testemunho, mas foi a sua vida entregue ao Senhor. Se há alguém assim, vem à frente. Queremos orar por você. Queremos estar assim alegres, glorificar com você. Olha, às vezes pensamos que estamos perto. Pedro pensou isso. Pedro poderia pensar ainda muito mais que você, porque além de estar perto, serviu, acompanhou. Talvez você esteja vivendo assim, achando e pensando que está perto, mas ainda falta algo para você: arrependimento, testemunho vivo para você mesmo. Se assim há alguém em nosso meio que em nome do Senhor não saia daqui antes que você tenha esta alegria que Pedro sentiu aqui. Se é para sofrer, sofra em nome de Jesus. Foi palavra de Pedro, que ele não pôde dizer isso naquele dia, porque se ele dissesse, ele ia sofrer, mas é em nome do Senhor. Mas depois ele viu, se é para sofrer, meu irmão, sofra por causa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.